Irmãos, Davi, ele quis trazer a arca de volta. Os irmãos se lembram a arca, aquela caixa dourada, revestida toda de ouro, com aqueles querubins em cima. Dentro é colocado alguns instrumentos e algumas coisas que simbolizavam ali a glória de Deus, ao cuidado, a presença, o suprimento de Deus, né? A vara de Arão, tinha ali o maná, né? O cuidado, a provisão, a bênção de Deus sobre a vida do povo de Israel. E a arca representava a presença de Deus. Através da arca, Deus manifestava a sua glória lá naquele tabernáculo. E os irmãos se lembram que lá em Samuel, na primeira carta de Samuel, nos capítulos primeiros ali, a Bíblia diz que Eli e seus filhos, Eli já estava ficando velho, a Bíblia diz que ele estava ficando velho e cego. Seus filhos, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes e eles faziam o que era mal perante o Senhor. Eu falei isso na semana passada sobre o profanar o culto. Eles profanavam o culto porque o culto exigia lá na antiga aliança o sacrifício de animais e a queima das gorduras. A queima da gordura simbolizava perdão de pecados e era feito esse sacrifício. Esses sacerdotes, Ofni e Finéias, quando a Bíblia diz que eles profanaram, eles não glorificaram a Deus com as suas vidas e com a adoração, eles profanaram. Isso trouxe consequências ao povo de Israel. Houve rebeldia, houve pecado. Deus usa o profeta para falar com Eli que Deus estaria punindo, seus filhos estariam sendo mortos, e a arca foi tomada. Lembram? O Icabô, não é? A esposa de um dos filhos de Eli, de Ofni e Finéias, ela estava grávida e quando recebe a notícia que a arca foi tomada, o seu marido morreu e seu cunhado, não é? Chega a notícia, aquela mulher, ela tem o filho abruptamente e antes de morrer, ela põe o nome Icabô. Foi-se a glória do Senhor, porque a arca foi tomada. E é interessante, irmãos, que a palavra diz que o povo se humilha. Deus, depois de algum tempo, usa o profeta Samuel. Samuel era um garoto nessa época, quando os filhos faziam o que é mal. E aí, Deus vai usando o profeta para ministrar a vida do povo. O povo fica sem a glória de Deus alguns anos. E, de repente, Deus começa a quebrantar o coração desse povo. E eles começam a clamar. Samuel pergunta para eles, olha, vocês querem de verdade voltar para Deus? Vocês querem de verdade começar a cultuar de verdade, a adoração de verdade, o louvor de verdade, fazer as coisas certas nos lugares certos? Vocês querem mesmo? Vocês querem realmente comprometer a vida de vocês com Deus? E eles disseram que sim. A Bíblia diz então que Samuel faz um sacrifício, um cordeiro, ele sacrifica ao Senhor e ele intercede para o povo. E a palavra diz que eles trazem então a arca, nesse período antes ainda da arca ser tomada, eles trazem a arca, no capítulo 4 de Samuel, e naquele momento de adoração, a Bíblia diz que eles alegres, cantando, felizes da vida, do mesmo jeito aqui como Davi e esse pessoal aqui agora. E o alarido é tão alto, a festa, a adoração, o culto, que chega ao ouvido dos filisteus. E eles estavam vindo contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que os filisteus ficam assustados. Eles ficam com medo. E o povo filisteu queria até desistir da luta, mas os príncipes, os principais, disseram assim, ei, ó, tem ânimo, vamos ficar firme e nós vamos lutar e nós vamos prevalecer. O que aconteceu? Eles lutaram e prevaleceram. Porque o povo tinha arca, tinha alarido, tinha festa, tinha trombeta, tinha tudo, tinha culto, mas não tinha adoração. E aí estava em pecado. A arca foi tomada. O acabou. E agora, nesse exato momento, a palavra diz que passaram-se 20 anos, irmãos. No período em que Saul reinou, em nenhum momento rei Saul, se interessou em trazer a glória para o povo de Israel. Porque a arca simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus. Era onde Deus se manifestava e falava com o seu povo. Saul em nenhum momento se preocupou com isso. Deus levanta Davi. Os irmãos conhecem a história de Davi, a luta para que ele assumisse o reinado. Ele foi ungido, era um adolescente.
Passaram-se mais de 17 anos até ele começar a reinar e reinar por parte, até ele reinar em todo. Tantas perseguições e lutas para aquele que Deus chamava o homem segundo o coração dele. Passou por várias situações. Mas nesse período agora de Davi, quando Davi começa a reinar de forma plena em todo Israel, a palavra diz que Davi, então, ele decide: vou trazer a arca de volta. E ele chama todo Israel, todo o povo, todos os príncipes, e reúne e diz assim: vamos trazer a arca de Deus de volta. Vamos! E aí eles trouxeram. E houve grande festa. Só que hoje uma pedra no meio do caminho. Eu fico com pena do boi. O que tinha a ver aquele boi com aquilo, né? E o boi tropeça. E Uzá? Puxa vida, um homem de Deus. Uzá era até um levita. E ele morre por tentar segurar a arca. A arca estava em cima de um carro novo. Ninguém nunca tinha usado. Sabe aqueles carros de boi? Quem conhece aqui? Carro de boi? Não é? Um carro novo. Foi construído um carro novo. Prepararam 2 vacas com crias que ainda não tinham sido usadas. Colocaram elas para puxar o carro. E agora estão trazendo a arca. Tiveram orientações dos filisteus para preparar isso tudo, para trazer. Foi preparado até oferta. É interessante isso, né, irmão? Se você for olhar lá no capítulo 6 de 1 Samuel, quando a arca foi roubada pelos filisteus, eles levam a arca, eles colocam lá no seu reinado lá, e colocam diante de Dagom, o deus que eles adoravam. A palavra diz que de madrugada eles iam ver, Dagom estava caído de bruxo. Eles levantavam aquela estátua de Dagom, o deus que eles adoravam. Quando eles chegavam no outro dia, estava o Dagom, de cara no chão, diante da arca, onde eles colocaram a arca, no lugar de culto deles lá. E a palavra diz que eles ficaram assustados com aquilo. Ó, leva essa arca daqui, porque também começou a haver morte. Começou a morrer gente. Tira essa arca daqui. Deus de Israel está causando problema aqui, leva essa arca embora. E aí foram levando para cada cidade. Haviam várias cidades na região. O texto lá cita 5. E de repente, para onde passava a arca, morte, tumores e morte. Deu um jeito de sumir com essa arca do povo de Israel, do Deus deles. Está trazendo dano para nós. E eles consultam os seus sacerdotes, seus adivinhos. Como que a gente vai fazer para fazer com que essa arca vá até eles? Como que a gente vai fazer? Chamaram os sacerdotes, os adivinhos, e eles consultaram e disseram assim: olha, tem que fazer uma oferta boa. Tem que ser uma oferta boa, de preferência de ouro. O Deus deles não aceita qualquer coisa. Olha só como é que eles sabem disso. Tem que ser uma oferta boa. O que nós vamos fazer? Façam o seguinte: façam utensílios de ouro parecidos com os tumores e com os ratos, porque houve uma praga, né? Muitos ratos invadiram os filisteus, trazendo dano, problema, doença e morte. Então eles fizeram estátuas de rato, de ouro, e fizeram também tumores de ouro, e colocaram dentro de um cofre, e colocaram em cima desse carro, e colocaram junto com a arca, e levaram como oferta para o Senhor. Mas a gente vai mandar eles para onde? Eles disseram assim: vamos colocar em cima do carro, vamos colocar as vacas e vamos tocar. Para onde as vacas forem, irão. Se as vacas tomarem em direção de Bet-Semes, nós vamos entender que foi o Deus deles que fez isso com a gente. Se eles tomarem outro caminho, foi coincidência. Isso tudo foi casual, foi coincidência. Quando eles tocaram no carro para as vacas andarem, as vacas foram para Bet-Semes. E elas iam, eu acho até interessante, elas iam caminhando e dando glória a Deus. Porque a Bíblia diz que elas iam caminhando e berrando, caminhando e berrando, caminhando e berrando em direção a Bet-Semes. Eu não sei o que a vaca dizia, não. Eu cheguei a pensar que era glória a Deus, mas talvez ela falava misericórdia. O Senhor tem misericórdia da nossa vida. Misericórdia desse povo, Deus de Israel, tremendo, poderoso. E é interessante que ficou sabido no meio dos filisteus que foi o Deus de Israel
que fez aquilo. Só que olha só, eles prepararam um carro novo e fizeram isso para se livrar da arca. A arca acabou indo parar em Bet-Semes e ficou lá por um tempo. Passaram por alguns lugares e aonde a arca passava, houve alguns momentos que teve problema. Até o povo de Bet-Semes também morreram gente. Por quê? Porque 70 homens curiosos quiseram olhar dentro da arca. E eles foram fulminados e morreram. E aí a arca acabou ficando, né, para aquela região durante muitos anos. De repente, quando Davi agora resolve trazer a arca, eu não sei o que deu na cabeça de Davi, não é, na cabeça desse povo. Eles resolveram trazer a arca e o que eles fizeram? Um carro novo. E colocaram a arca em cima de um carro novo. Só não fizeram as estátuas de rato e do tumores, mas fizeram um carro novo. Botaram bois novo, bois que ninguém tinha usado ainda, para transportar a arca. Aqui, eles tentaram. Não é usar, é interessante que usar, o nome usar significa força, coragem, majestade, segurança. Deus não precisa de nada disso, irmãos. Embora até use isso tudo. Mas não é isso que garante nada, irmãos. Não é isso que garante. O que garante é o Senhor. É o Senhor. E a palavra diz que eles pecaram porque fizeram da forma errada. A arca, irmãos, símbolo da glória de Deus, quando Deus mandou construir, ela foi feita de madeira coberta de ouro. Faz lembrar alguma coisa quando a gente fala que a arca simboliza a glória, a presença de Deus, e ela foi feita de madeira e coberta totalmente de ouro? As argolas de ouro. Vocês não lembram ninguém? Quem que é Deus e tomou forma humana, se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a glória como unigênito do Pai, embora sendo Deus, se fez carne, forma humana. A arca de madeira, coberta de ouro, simboliza a humanidade de Cristo, mas ele é rei, ele é o Senhor. A arca era transportada por varões, por varas, 2 varas, feita de quê? De madeira, coberta de ouro. Essas varas simbolizam a humanidade. Homens. Só que qualquer homem, a arca tinha que ser carregada por quem, irmão? Pelos levitas, aqueles que foram separados para exclusivamente transportar a arca. A arca tinha que ser carregada pelos levitas, carregada no ombro. E eles colocaram a arca onde? Em cima de um carro. A princípio parece que estava indo tudo bem. Por isso que eu falei para os irmãos, não tem como a coisa que começa errado dar certo. As coisas para darem certo têm que começar da maneira certa. Parecia que estava tudo bem. De repente, o boi tropeça. Não é? O carro dá balançada, a arca vai para o chão. Usar, com todo o carinho que ele tinha pela arca, ele mete a mão. Não pode colocar a mão na arca. A arca tem que ser colocada os varões. E os homens têm que pegar nos varões, carregado no ombro. Quando usar toca na arca, ele cai morto, fulminado.